Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. As palmas que glorificam ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, sou grato a Deus por mais um dia. Continue de pé, nós já vamos meditar na palavra de Deus. Agradeço a Deus pelos grandes livramentos que Ele tem nos dado. Quero glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito e por estar conhecendo mais um povo de Deus, mais um rebanho que está se preparando para morar com Cristo no céu. Eu quero agradecer a Deus, louvar também pela vida do irmão Tiago Santos, da sua família que aqui está, este grande homem de Deus, consagrado homem de Deus. Sempre me alegro, é um privilégio pregar em suas campanhas ao lado dele, porque hoje eu nunca me esqueço, desde o primeiro dia que eu vi ele pregar, eu ainda era novo convertido, estava iniciando, eu nunca me esqueço da primeira mensagem dele, que eu ouvi pregar, falando sobre Salomão e Sulamita, uma mensagem que impactou meu coração. Saí daquele culto renovado, e desde aquele dia para cá, o Senhor só tem usado a cada dia mais o seu ungido. A igreja do Senhor, eu quero convidar a todos já a abrirem a sua Bíblia, no último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia Sagrada, abram elas no livro das Revelações, no livro de Apocalipse de Cristo, capítulo de número 3, e o seu versículo de número 22. Bendito seja o nome do Senhor Jeová que está neste lugar. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 22. Glória a Jesus. Vamos esperar que todos achem. Se seu irmão tiver um pouco de dificuldade para achar, você ajude ele, seja um bom samaritano. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 22, é o último livro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Quem já achou, diga glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, glória a Deus. Vamos esperar que esta irmã aqui ache também, para que ela possa fazer a leitura junto conosco. Glória a Deus. Apocalipse 3, e o seu versículo de número 22, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quantos vieram para ouvir a voz do Espírito Santo? Levante as suas mãos e dê um glória bem alto para Jeová, porque Ele está aqui neste lugar, nesta noite de hoje. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui viemos, ó Pai, mais uma vez nesta noite, neste lugar, meu Deus, nesta campanha, meu Deus, que o Senhor revelou ao Teu ungido, meu Deus, ó Pai, ao Teu escolhido, meu Deus, a quem o Senhor separou para esta grande obra, Senhor. Eis aqui o Teu povo, meu Pai, que nesta noite veio com a sua fé para Te glorificar, para Te exaltar. Ó Jeová Rafá, Deus de poder, Deus de misericórdia, grande a Tua longanimidade, a Tua benignidade, Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aqui nós somos, ó Deus, aqui somos pó do pó e caco dos cacos da terra, Senhor. Somos um barro na mão do oleiro, Senhor. O rabandarabassuri decantarabandarabastéria. Usa-nos nesta noite conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, Senhor. Aqui está o Teu povo sedento, aqui está o Teu povo faminto, Senhor, quer ouvir a Tua palavra, quer saciar a Tua sede. Sacia agora, Espírito Santo, a Tua igreja. Eu lhe peço agora, meu Deus, que águas vivas do Teu trono comecem a jorrar sobre esta igreja, meu Pai. Sacia a sede do Teu povo. Eu lhe peço nesta noite, meu Deus, que toda obra de Satanás, toda ferramenta do adversário caia por terra nesta noite de hoje, meu Deus, pois eu confio na Tua palavra, que ainda que 1000 venha cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque estamos cobertos debaixo da sombra do Onipotente. Fala conosco, ó Deus, precisamos ouvir a Tua palavra, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aqueles que podem se assentar, assim façam, desocupem as suas mãos, dê a melhor salva de palmas para Jesus, porque é para Ele essas salvas de palmas. Glória a Deus.
Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, me alegro muito de estar conhecendo mais um povo de Deus. E durante este dia de hoje, veio uma preocupação ao meu coração no que ministrar, no que pregar a uma igreja tão abençoada como esta, a um povo cheio de fé como este nesta noite de hoje. Eu creio que nesta noite de hoje, neste lugar, o Senhor tem uma palavra muito poderosa aos nossos corações. Eu creio que nesta noite de hoje nós sairemos deste lugar renovados pela presença do Espírito Santo de Deus. Amada igreja do Senhor, todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela contém 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Sabendo, irmãos, que o último livro da Bíblia Sagrada é o livro das Revelações, é o livro de Apocalipse. É o livro, irmãos, que Deus entregou a um ancião com quase 90 anos de idade, na ilha de Patmos, quando o Senhor o arrebatou no dia do Senhor, diz a palavra, que Deus levou a João lá na eternidade e mostrou para ele coisas tremendas, coisas maravilhosas. Deus mostrou a João tanto visões que estavam se cumprindo naquele tempo, quanto visões escatológicas, coisas que ainda iriam se cumprir. João, ao ter entrado dentro da eternidade, enxergou coisas tremendas e coisas maravilhosas, coisas divinas. E nós sabemos que 2 homens no Novo Testamento foram ao céu. Paulo foi o primeiro. Quando a Bíblia Sagrada diz que ele disse que conhecia um homem que há 14 anos, ele não disse que era ele disse que conhecia um homem que há 14 anos, se no corpo ele não sabia, se fora do corpo também não sabia, mas Deus o havia levado no 3º céu, e lá ele viu coisas inefáveis, que não era lícito ao homem falar. Mas Deus levou a João também dentro da eternidade, e João contemplou coisas tremendas, coisas maravilhosas. Imagine, Deus mostrou para ele a cidade santa, a cidade maravilhosa, a cidade que Deus preparou para o seu povo. João viu essa cidade maravilhosa, e eu estou me preparando para ver ela também. Só quem está se preparando, levante as suas mãos e glorifique ao nome do Senhor dos Exércitos. Mas, amada igreja do Senhor, quando acabamos de ler o capítulo 3 e o versículo 22 de Apocalipse, então entendemos Jesus Cristo por intermédio do apóstolo São João, escrevendo a carta à igreja de Laodiceia. E quando Jesus Cristo exorta esta igreja, adverte esta igreja, para que esta igreja estivesse atenta a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Este versículo então me chamou a atenção, este versículo me repreendeu, e eu tentava entender a preocupação do nosso Deus para os dias atuais com a sua igreja, com o seu povo. A preocupação de Deus é que a sua igreja esteja com seus ouvidos atento a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Esta é a vontade de Deus para com o seu povo, é que o ouvido da igreja, o ouvido dos irmãos, o ouvido das irmãs estejam atentos a ouvir a voz do seu Espírito Santo. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite de hoje para nos renovar a nossa audição. O Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer que nós ouvimos a voz do seu Espírito Santo, e eu creio que todos que entraram aqui nesse lugar querem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quantos vieram aqui para ouvir a voz dele, levante as suas mãos e adore e glorifique o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Quando, amada igreja, eu encontro Jesus Cristo por intermédio do apóstolo São João, dizendo naquelas igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Mas, irmãos, não era apenas a igreja de Laodiceia, as demais outras 6 igrejas, Jesus Cristo também exortou, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Tanto a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, a igreja de Hermina, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e também a igreja de Laodiceia. A todas essas igrejas, Jesus Cristo exortou, dizendo e advertindo: quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Então esta é a preocupação do nosso Deus com a sua igreja, com o seu povo, que o seu povo esteja com o seu ouvido preparado, com a audição boa, com a audição aguda, para que possa ouvir a sua voz, atender o seu chamado, atender a sua ordem, atender as suas promessas. É esta a vontade do nosso Deus para com a sua igreja. Mas quando o Senhor me levava dentro de outro versículo dentro da Bíblia Sagrada, e eu encontro Paulo na sua 2ª carta, e ele escreve a
Timóteo dizendo que chegaria tempos trabalhosos, tempos difíceis, em que homens não sofreriam mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, não ouviriam mais a voz do Senhor. Aí está a vontade do diabo, aí está a vontade de Satanás, em tampar a audição da igreja, em deixar a igreja surda, em deixar a igreja sem audição. Então eu já encontro uma batalha. A vontade de Deus é que a nossa audição esteja em perfeita comunhão para ouvir a sua voz, enquanto a vontade do diabo é de tampar a nossa audição para não ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite de hoje, o Senhor vai renovar a nossa audição nesse lugar. Hoje seremos renovados, hoje seremos revestidos pelo poder e pela autoridade da palavra do Senhor dos Exércitos. Então entenda, amada igreja, todavia a vontade do Senhor foi que a igreja ouvisse a sua voz, que o seu povo estivesse atento a ouvir a sua voz. Desde o começo da criação, Deus criou o homem para que o homem ouvisse a sua voz. Quando, irmãos, eu encontro Deus criando Adão, um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia Sagrada diz que Deus preparou um belo jardim. E dentro daquele jardim chamado Jardim do Éden, ou Jardim da Inocência, Jardim do Prazer, em que Adão desfrutava da beleza daquele paraíso, a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou Adão dentro daquele paraíso e preparou também para ele uma adjuntora, uma companheira, para que pudesse estar com ele. E a Bíblia Sagrada nos revela que toda virada do dia, a voz de Deus soava no Jardim do Éden, no Jardim da Inocência. Adão ouvia a voz do Senhor, Adão ouvia a voz de Deus, até um certo dia, irmãos, que Satanás não está alegre, não está contente, e agora o inimigo vai parar a audição de Adão. Agora Satanás vai tampar a audição de Adão, para que Adão não ouvisse mais a voz do Senhor. Um certo dia Deus desceu no jardim, e a voz do Senhor começa a soar dentro daquele jardim, e quando Adão ouve a voz do Senhor, ele consegue escutar, mas ele escuta de uma forma diferente. Agora ele está em pecado, agora ele está com medo de Deus, a sua audição está conseguindo ser tampada pelo adversário. Quantos irmãos estão assim dentro da igreja? Estamos vivendo dias difíceis, em que o diabo está colocando sujeira no ouvido da igreja. Muitos crentes estão com a sua audição tampada, não estão mais conseguindo ouvir a voz de Deus, não estão mais conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Mas hoje Deus te trouxe aqui para falar ao teu ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja nos últimos dias da face da terra. Está Deus à procura de homens e mulheres que estejam com a sua audição perfeita para ouvir a sua voz. Então nessa noite de hoje, eu quero, irmãos, identificar alguns homens de Deus que ouviram a voz de Deus de uma forma tremenda. A Bíblia Sagrada nos revela a respeito de um certo homem, o quarto discípulo a ter sido escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre os 12 apóstolos de Jesus Cristo, o apóstolo São João recebeu uma promessa tremenda. A Bíblia Sagrada nos revela que Jesus, tendo ressuscitado, e a terceira vez ele se manifestava já aos seus discípulos, e ele chamou a João e disse: olha, João, importa que você fique vivo até que eu volte e lhe entregue as revelações do livro de Apocalipse. Então Pedro, olhando para Jesus, disse: por que é que ele tem que ficar? Jesus disse: não, Pedro, o meu negócio não é contigo, Pedro, o meu negócio é com João. Ele vai ficar porque eu quero, ele não vai morrer. Vocês serão crucificados, vocês serão degolados, mas João permanecerá vivo até que eu volte para lhe entregar as revelações do livro de Apocalipse. Então a Bíblia Sagrada nos revela que João, irmão, sofria perseguições, João sofria afronta de grupos que traziam heresias naquele tempo, e o apóstolo São João era o último apóstolo que estava vivo naquela época. Estava ele então colocando a Bíblia Sagrada ainda em ordem, estava colocando as cartas dos apóstolos em ordem, pois naquele tempo Paulo já havia sido morto, Pedro também já havia sido morto, o seu irmão Tiago também já havia sido morto, e a Bíblia Sagrada nos diz que o Império de Roma vai tentar matar o apóstolo João, o Império de Roma vai tentar destruir a vida do apóstolo João, porque ele tinha uma promessa do Senhor. Mas deixa eu lhe
entregar. O Senhor sempre toca no meu coração para lhe entregar isso, a sua igreja. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem crê nisso, levante as suas mãos. Quem tem promessa de Deus não morre antes que elas se cumpram sobre a sua vida. Então quer o diabo ou não, quer o adversário ou não, quer o homem ou não, as promessas que Deus lhe prometeu, elas irão se cumprir sobre a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Quem crê nisso, levante as suas mãos e dê glória bem alto para Jeová, porque é esta a promessa de Deus. E nós sabemos que João, irmãos, pelo Império de Roma, ele é lançado numa ilha chamada Patmos. Colocaram ele dentro de um navio e atravessaram o mar Egeu. E eu sempre amo pregar sobre este apóstolo, pois a Bíblia Sagrada diz que ele está numa ilha solitária, numa ilha onde prisioneiros ficavam por não obedecer o Império de Roma. E João ali está olhando para aquele mar, aguardando a promessa do Senhor Jesus Cristo, que um dia voltaria para lhe entregar as revelações do livro do Apocalipse. E a Bíblia Sagrada nos revela que João escreve no início do livro de Apocalipse dizendo que ele estava na ilha de Patmos, perseguido e afligido pela palavra de Deus, quando de repente ele está olhando para a frente daquele mar chamado Mar Egeu, e de repente atrás dele, como uma voz de trombeta, aí está aí a vontade do Senhor, em que o seu povo ouça a sua voz. Era esta a vontade do Senhor Jesus Cristo, que o seu povo estivesse atento à sua voz. João tinha uma audição aguda, uma audição boa para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando João ouve aquela voz de trombeta, e ele disse: eu virei-me para ver quem falava comigo, e quando virei-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, em que tinha os seus cabelos e a sua cabeça branca como a lã branca da neve, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu vestido branco até os pés, um cinto de ouro no meio do seu peito, os seus pés era como latão, como se tivesse sido refinado numa fornalha, o rosto era como o sol quando resplandece na sua força, da sua boca saiu uma espada de 2 fios. E quando João virou para ver a Jesus Cristo, ele caiu como morto aos seus pés. Mas Jesus Cristo: João, não temas, João, eu vim aqui para cumprir a promessa que eu tenho sobre a sua vida. Quem crê que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida? Quem crê, glória a Deus, aleluia. Então adore ao Senhor, glorifique, exalte ao nome do Cordeiro que vive e reina para todos sempre. João, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus de uma forma tremenda. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse: João, não temas, porque eis que eu fui morto e revivi, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Então o apóstolo João foi um homem que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Recordo-me muito bem também, irmãos, um certo profeta que foi levantado por Deus para ministrar num dos piores períodos do povo de Israel. O profeta messiânico Isaías começa o seu ministério dizendo que ele foi arrebatado pelo Senhor, e no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e ele contemplou serafins que voavam acima da cabeça de Deus, tendo esses serafins 6 asas, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam seus pés, com 2 asas cobriam seu rosto, e com a sua boca cantavam para o outro dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías disse: e quando eu vi isto, eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo, sou um homem de lábios puros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E Isaías disse: e quando eu vi isto,
Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. E ele disse: mais um dos serafins voando trouxe uma brasa e tocou nos meus lábios e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada. E Isaías disse que logo após isso ele disse: e eis que depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Deus está procurando homens e mulheres de Deus para ouvirem a sua voz, para ouvirem o seu chamado. Tem homem e mulher de Deus aqui nesse lugar para ouvir a voz do Espírito Santo. Então levante as suas mãos, receba nessa noite a unção e a graça e a plenitude do Espírito Santo. Esses homens ouviram a voz do Espírito Santo. Recordo-me muito bem também do profeta das visões, o profeta Ezequiel. O seu nome significava: Deus me fortalece. Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para profetizar aos cativos que estavam na terra da Babilônia naquele tempo. E a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel estava à beira do rio Quebar, quando ele viu os céus se abrirem e ele teve visões de Deus. E no capítulo 1, versículo 28 do seu livro, ele disse: e logo após eu ter tido visões de Deus, eu ouvi uma voz atrás de mim que falava comigo. Aquela voz era a voz do Senhor. Aí estavam os homens de Deus que ouviram a voz de Deus de uma forma tremenda e de uma forma gloriosa. Mas do outro lado eu vejo uma batalha. Eu vejo Satanás tentando colocar uma sujeira no ouvido da igreja. A nossa audição, a nossa orelha, ela tem três partes: a parte interior, a parte interna e a parte externa. Aí está a vontade do nosso Deus, que as nossas orelhas, que os nossos ouvidos, que a nossa audição esteja atento para ouvir a sua voz. Mas também Satanás, irmãos, está tentando colocar a sujeira no ouvido da igreja. Quantos crentes estão dentro da igreja frios, gelados, crentes que foram batizados um dia com fogo e com o Espírito Santo, crentes que desceram as águas batismais, mas hoje já não ouvem mais a voz do seu Deus, já não ouvem mais a voz do Espírito Santo. O diabo está tampando a audição da igreja, mas hoje não, Satanás. Hoje nós vamos ouvir a voz de Deus. Hoje ele cai por terra nessa noite. Deus quer falar contigo. Deus quer que você abra a sua audição para ouvir a voz do Espírito Santo neste lugar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quando eu encontro no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, Jesus Cristo dizendo à igreja de Laodiceia, e ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entenda a expressão de Jesus falando. Ele está dizendo: se alguém ouve a minha voz, abra a porta porque eu quero entrar. Entenda bem, amada igreja, isto é uma carta, uma igreja, e Jesus estava batendo na porta daquela igreja. E se Jesus estava batendo na porta, é porque ele estava do lado de fora da igreja, ele não estava do lado de dentro. A igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora dela. Jesus estava querendo bater na porta daquela igreja, ele estava querendo entrar, mas os crentes não conseguiam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quantas igrejas estão assim? Jesus não está mais dentro dela, Jesus está do lado de fora. Jesus está querendo entrar dentro de igrejas, mas a iniquidade, o pecado, a imundícia, o adultério, o divórcio, a prostituição fechou a porta das igrejas para que o Espírito Santo pudesse entrar dentro delas. Mas nessa noite de hoje, o meu Jesus não está do lado de fora, o meu Jesus está aqui dentro. Ele está aqui dentro nesse lugar. O meu Jesus está aqui dentro. O nosso Deus está aqui dentro nessa noite de hoje, e ele está falando a audição da sua igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito está dizendo à igreja nos últimos dias da face da terra. A igreja forasteira, a igreja peregrina,
se prepara para os seus últimos dias e os seus últimos momentos na face da terra. Nós vemos, irmãos, os dias se abreviando. Quando eu ouço Jesus Cristo dizendo que os dias se abreviariam, é porque Ele precisava guardar os seus escolhidos, porque se Ele não abreviasse os dias, até mesmo os seus escolhidos se perderiam também no caminho da maldição. Então, quando eu encontro, irmãos, no passado os grandes homens de Deus que ouviram a voz de Deus, recordo-me muito bem quando Deus chamou a Noé e mandou que Noé fizesse uma arca, porque passados 7 dias Deus faria chover sobre a terra um dilúvio de 40 dias e 40 noites, e aqueles que não estivessem preparados não entrariam dentro da arca. Noé pregou aquele povo, Noé exortou aquele povo cerca de 120 anos pregando o evangelho, mas o povo não dava ouvido à voz do Senhor. Como está difícil hoje, amada igreja, em ganhar uma alma para Jesus. Nós jejuamos, nós se consagramos, buscamos em vigílias, buscamos em consagração, mas as almas não conseguem, o povo não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Entramos dentro de igrejas frias, igrejas geladas, igrejas sem avivamento, povo que não adora, povo que não glorifica, que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas Deus nesta noite te trouxe aqui para renovar a tua audição neste lugar, nesta noite. É tempo de renovo. É tempo nessa noite. Esta palavra não é somente para a igreja. Esta palavra é primeiro para aqueles que estão em cima do altar. Deus está renovando a nossa audição nessa noite de hoje. Assim diz o Senhor nessa noite, que Ele tem procurado crentes nesse lugar para entregar coisas tremendas e poderosas, mas muitas das vezes a sua audição está tampada para ouvir a voz de Deus. Mas o meu Deus manda lhe dizer nessa noite que hoje você vai ser renovado. Hoje a tua audição será renovada. Você que não ouvia mais a voz do Espírito Santo, é tempo de ouvir a tua audição, porque Deus quer te usar na terra dos viventes. Glória a Deus, aleluia. Entenda bem, amada igreja, da mesma forma que Deus fala a nossa audição, eu quero lhe dizer também que o diabo também tem o poder de falar a audição das pessoas. Recordo-me muito bem, irmãos, e quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu entendo que há 3 tipos de vozes que nos acompanham. A primeira voz é a voz de Deus. A segunda voz é a voz humana que ouvimos no dia a dia dos nossos familiares, irmãos das igrejas, colegas, amigos. Esta é a segunda voz. E a terceira voz é uma voz destruidora, é uma voz satânica e diabólica, é a voz de Satanás. Adão ouviu a voz de Satanás junto com Eva também. Davi também, amada igreja, ouviu a voz de Satanás quando Satanás soprou no ouvido de Davi para que Davi numerasse o povo de Israel, e o castigo de Deus veio sobre aquele povo. Ananias e Safira também ouviram a voz de Satanás por não darem aquilo que era do Senhor. Aí está, irmãos, o inimigo também pode falar a audição do povo, mas entenda, a audição do povo de Deus é tampada para ouvir a voz de Satanás. Os ouvidos dos verdadeiros adoradores é tampados para ouvir a voz do adversário. Ouvido de crente é somente para ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvido de adorador é somente para ouvir a voz do Espírito Santo. E quem está ouvindo a voz dele nesse lugar, levante as suas mãos e glorifique, exalte o nome do Senhor dos Exércitos. Todavia, a vontade de Deus foi que o seu povo ouvisse a sua voz. Até mesmo Jesus Cristo, o seu Filho eterno, antes de começar a sua obra e chamar os seus discípulos, Jesus também ouviu a voz de seu Pai. A Bíblia Sagrada diz que logo quando João Batista, seu primo, batizou ele no Rio Jordão, e Jesus Cristo tendo saído, os céus se abriram, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus Cristo, e o seu Pai no céu que dizia com a sua voz, a voz do Pai dizia ao Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo.
Jesus ouviu a voz de seu Pai para iniciar o seu ministério. Aí está o segredo da igreja. Aí está aonde a igreja pode crescer. Quando a igreja abre a sua audição para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus que tem a sua audição, o seu ministério cresce, a obra do Senhor cresce sobre a sua vida. Mas o crente que tem a sua audição tampada, o seu ministério não cresce, não desenvolve, o ministério dele não vai para frente, porque ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que têm a sua audição boa e perfeita para ouvirem a voz do Espírito Santo, sentem a graça, sentem o renovo, sentem a unção, sentem o poder de Deus. Quando entram na igreja, quando eu entrei aqui nessa noite de hoje, eu já pude ouvir a voz do Espírito Santo neste lugar. Quem está ouvindo a voz dele, então levante as suas mãos para adorar, levante as suas mãos para glorificar. Deus está renovando a audição espiritual. Nesta noite de hoje, neste lugar. Está a luta, igreja. Quando eu encontro Jesus Cristo dar uma de suas parábolas, e ele disse: eu sou bom pastor, e pelas minhas ovelhas eu sou conhecido, e quando eu chamo elas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Aí está Jesus mais uma vez dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz, mas se o estranho chamar a elas, elas não irão, porque não ouvirão a voz do estranho. Mais uma vez Jesus está dizendo que o inimigo é capaz de fazer com que a gente ouça a sua voz, mas um crente verdadeiro adorador, um crente ungido, separado e consagrado por Deus, ele não tem os seus ouvidos, eles são tampados para ouvir a voz de Satanás. Verdadeiro adorador ouve a voz do bom pastor, ouve a voz do bom pastor. Quem está aqui para ouvir a voz dele? Oriandarabastéria, o bom pastor está chamando as suas ovelhas nessa noite. É tempo de despertarmos, é tempo, em breve a trombeta vai tocar, e só vai ouvir a sua voz aqueles que estiverem na fiação com ele. Aí está, irmãos, o adversário tentando tampar a audição da igreja. E quando eu entendo, irmãos, na Bíblia Sagrada, e eu fui pesquisar, e há pelo menos 5 tipos principais de doenças que podem afetar e destruir a nossa audição. Essas doenças são doenças terríveis, são doenças muito perigosas que podem acabar com a nossa audição. O corpo humano, ele tem 5 sentidos, e dentre esses 5 sentidos do nosso corpo está a nossa audição. Muita cera no ouvido pode acabar provocando uma surdez. Aí está a vontade de Satanás em colocar cera no ouvido da igreja, muita cera no ouvido, irmãos. Irmãos, não tem como ouvir a voz de Deus. O que é cera, irmãos? Cera é sujeira, cera é pecado. Muito pecado na audição, irmãos, acaba, destrói a audição do crente. Quantos crentes estão assim dentro da igreja, não conseguem mais ouvir a voz de Deus, porque a cera entrou dentro da sua audição. Satanás colocou sujeira na sua audição. Mas nessa noite de hoje, a unção do Espírito Santo descerá sobre a nossa audição, para nós ouvirmos a voz do Cordeiro, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Hoje é noite de renovo, é noite de renovo nesse lugar, renovo na audição da igreja. Levante as suas mãos aí, para começar a receber o renovo do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Cordeiro. Recordo-me muito bem de um certo homem, profeta do Antigo Testamento, escolhido e separado por Deus para uma grande obra na face da terra.
Moisés, servo do Senhor, imagine um homem que tinha intimidade com Deus, imagine um homem que era íntimo do Senhor. Deus, irmãos, todavia, conversava com Moisés. Um certo dia, Arão e Miriam se levantaram contra ele. Mas Deus se irou. Deus se levantou do trono, montou nas asas de um querubim e veio na nuvem de glória até a terra. Chamou Arão e disse: Arão, sai da tenda. Arão saiu, Miriam também saiu. Deus se apresentou também diante de Moisés, e Moisés perguntou: o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo, meu Deus? Porque o Senhor veio à terra. E Deus disse: olha, Moisés, Arão e Miriam se levantaram contra ti, e eu vim pelejar. E Deus disse para Arão e Miriam: não mexa com Moisés, não toque em Moisés, porque ele é meu amigo. Boca a boca eu falo com ele, ele ouve a minha voz como ouve a voz de um amigo. Moisés, irmão, se aproximou de Deus de uma forma tremenda. Moisés conversava com Deus da mesma maneira que você está ouvindo a minha voz aqui nesse lugar. Deus descia na nuvem de glória e Moisés começava a ouvir a voz de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés era profeta íntimo do Senhor. Deus está procurando crentes que têm intimidade com Ele, que possam ouvir a sua voz. A nuvem de glória está aqui nesse lugar. A presença do El Shaddai está aqui nesta noite de hoje. Oh, rabanda la basuri de canda la banda la bas, esterramanda la basuri de canda la banda la bas, ricanda la banda la basteria, esterramanda la basuri de canda la bai. Ai, meu Deus, eu já posso ouvir a voz de Deus. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui nesse lugar. Ele está falando, Ele está falando. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. É os últimos dias. É tempo de despertar a igreja. É tempo do avivamento. É tempo de repreender a frieza. É tempo de repreender o desânimo. É tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Um certo dia, eu recordo-me muito bem, Deus mandou que Moisés subisse lá no Monte Sinai. Ele disse: Moisés, entre em jejum e entre em oração. 40 dias e 40 noites Moisés esteve em jejum e oração. Deus disse para Moisés: olha, Moisés, coloca o povo no pé do Monte Sinai. Manda os anciões de Israel para que vão contigo também. Pega Josué também, aquele que guarda a arca da aliança. Pega ele e leva ele contigo também. Lá vai Moisés, junto com os anciões de Israel e junto com Josué, e vão subir no Monte Sinai. Quando chega um determinado lugar, Deus disse: olha, daqui para frente ninguém mais vai subir. Daqui para frente ninguém mais sobe para cima do monte. Somente Moisés vai entrar. E o monte fumegava. A Bíblia Sagrada diz que era relâmpagos e trovões, relampeavam no Monte Sinai. E a voz de Deus era uma forma tremenda. Naquele monte, o povo de Israel se revoltou. O povo de Israel se irou contra Moisés e disse: que negócio é esse, Moisés? Que só você ouve a voz de Deus? Que só você ouve a voz do Criador? Nós também queremos ouvir a voz dele. Moisés subiu até Deus e disse: olha, Deus, o povo está irado, o povo também quer ouvir a tua voz. Deus disse: então prepara o povo, Moisés, para eles ouvirem a minha voz. Quando Deus começou a falar, relâmpagos e trovões saíam no Monte Sinai. O povo de Israel chamou Moisés e disse: Moisés, manda ele parar de falar conosco. Nós não aguentamos ouvir a voz dele. Se ele quiser falar conosco, manda ele falar a ti, Moisés, e depois tu falarás a nós. Moisés disse: o que está acontecendo? Moisés subiu até Deus e disse: olha, Deus, o povo não está aguentando a tua voz, o povo não está conseguindo ouvir a tua voz. E Deus olhou para Moisés, imagino eu dizendo: olha, Moisés, só pode ouvir a minha voz quem tem intimidade comigo, Moisés. Só quem é amigo meu, Moisés. Só quem tem intimidade com Deus pode ouvir a sua voz. Só quem está na fiação com Ele, só quem está na presença do Espírito Santo pode ouvir a voz do Todo-Poderoso. Quem está ouvindo a voz dele nesse lugar, Ele está aqui, Ele está falando. Ele está falando ao ouvido da sua igreja. O povo de Israel não conseguiu ouvir a voz do Senhor lá no Monte Sinai. E a Bíblia Sagrada diz que
monte fumegava. Tinha um determinado ponto que ninguém podia chegar perto do monte, fosse homem ou fosse animal, porque se chegasse naquele lugar, morreria, por causa que a glória do Senhor havia cercado o monte Sinai. O monte estava fumegando. A Bíblia Sagrada diz que até fumaça estava saindo do monte, e Moisés estava lá dentro do fogo, ouvindo a voz do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o povo de Israel ficou só olhando Deus falando com Moisés, enquanto Moisés ouvia a voz do Senhor. Você decide nessa noite de hoje: vai ficar só olhando ou vai entrar para o meio do fogo para ouvir a voz do Senhor? Vai entrar para o meio do fogo. Entra no meio do fogo nesta noite, entra no mistério, entra na unção, ouça a voz do Espírito Santo de Deus neste lugar. Orianda na bastéria. Ah, irmãos, entra no fogo, entra na unção, entra na graça, entra no avivamento nesta noite de hoje, neste lugar. Recordo-me também um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias. Meu Deus, eu sempre amo pregar sobre Elias. Que intimidade daquele homem, que ousadia, que autoridade Elias tinha. Elias é o único homem da Bíblia que profetizava segundo a sua própria palavra. A Bíblia Sagrada diz que quando Elias orou, os céus se fecharam e não houve orvalho sobre a terra, a chuva não caiu sobre a terra. Elias, quando orava, o fogo caía do céu. E a Bíblia Sagrada diz que um certo dia, ele perseguido pela rainha fenícia Jezabel, mulher de Acabe, ali estava Elias perseguido, desanimou no meio do deserto. Deus enviou o anjo para alimentar Elias com o pão e com aquela água na botija, e Elias, com a força daquela comida, chegou até o monte Horebe, o monte de Deus. Quando Elias chegou naquele monte, Elias entrou para dentro de uma caverna, e ali ficou dentro daquela caverna. Agora entenda, irmãos, o que são os verdadeiros adoradores. Jezabel estava naquele tempo procurando Elias para matar Elias, pois Elias havia matado os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então a Bíblia Sagrada diz que Elias estava dentro daquela caverna e veio um vento, mas Elias conhecia a voz de Deus. Elias não saiu para fora, porque quem sabe naquele momento os mensageiros de Jezabel pudessem capturar Elias. Veio também um fogo, mas Elias disse: não, essa não é a voz do meu Deus, eu conheço a voz do meu Deus. Elias não saiu para fora. Veio o terremoto, Elias também disse: não, não é o meu Deus, não, eu conheço a voz do meu Deus. Quando de repente a palavra do Senhor nos diz que uma voz mansa e delicada disse: Elias, o que tu estás fazendo aí dentro, Elias? Sai para fora. E Elias se levantou dentro daquela caverna e disse: é o meu Deus me chamando, eu conheço a voz dele. Elias saiu para fora. Verdadeiro adorador conhece a voz do seu Deus. Verdadeiro adorador conhece a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ninguém consegue enganar aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvido, ouça para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, o que me chama mais atenção na Bíblia Sagrada é quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, e ele diz: e o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo do morto, aqueles que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele, e o mesmo Deus descerá do céu com trombeta e com voz de arcanjo. Ouça Deus dizer mais uma vez que ele descerá do céu com voz de arcanjo, e aqueles que vão ouvir a voz desta trombeta, levante as suas mãos aí, glória a Deus, aleluia. Quem está se preparando para ouvir a voz da trombeta? A trombeta vai tocar, você precisa estar com a sua audição atenta para ouvir a voz da trombeta. Não deixe, irmão, não deixe, irmãos, o diabo colocar sujeira no teu ouvido. Não deixe o inimigo colocar sujeira na tua audição.
Ouvidos de crente, irmãos, não foram feitos pelo Senhor para ouvir música mundana. Ouvidos de crentes não foram feitos pelo Senhor para ficar ouvindo piada de adultério, para ouvir ficar coisas de Satanás, não. Ouvidos de crentes foram feitos pelo Senhor para ouvir a voz do seu Espírito Santo. Quem ouve a voz dele nesse lugar, levante as suas mãos aí por alguns minutos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Receba o renovo aí na tua audição. Receba aí, Deus vai renovar a unção do Espírito Santo agora. Vai descer para renovar a audição da igreja. Receba aí, receba o renovo. Receba agora, Deus renova a tua audição nessa noite de hoje, nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que a igreja se coloque de pé, glória a Deus. Aleluia, minha garganta está um pouco inflamada, mas o irmão Tiago Santos agora vai fazer uma oração por todos nós, para que Deus renove a nossa audição nesse lugar. Quantos precisam do renovo na sua audição nesta noite de hoje? Eu preciso, irmãos. Você que ouve a voz de Deus, você ouvirá melhor. Você que não ouvia mais a voz de Deus, vai ouvir a voz de Deus, porque assim como Deus chamou a Samuel pelo nome, Deus quer te chamar também. O Senhor quer te usar. O Senhor tem obra grande, o Senhor tem mistério na tua vida, mas muitas das vezes Satanás tem tampado a tua audição. Mas hoje a unção do Todo-Poderoso descerá em nossa audição, para nós ouvirmos melhor a voz do Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Fecha seus olhos aí. O irmão Tiago Santos vai fazer uma oração de renovo na nossa audição nessa noite de hoje. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos aí, meu irmão. Todos começam dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus e meu Senhor, estamos, Senhor, vivendo os dias mais, Senhor, onde a sua palavra nos diz que muitos falsos profetas se levantariam, Senhor, para enganar, meu Deus, os teus escolhidos, meu Deus e meu Pai. Mas o Senhor deu esta palavra poderosa hoje aqui, meu Pai. Oh Espírito Santo, para que, meu Deus, aquele, meu Deus e meu Pai, esteja tendo a ouvir a voz do teu Espírito Santo, porque quando, meu Deus, nós ouvimos a voz do teu Espírito Santo, estamos crédito à voz do teu Espírito Santo, meu Pai. Nós somos abençoados, nós somos honrados, meu Pai, em nome de Jesus agora, meu Deus e meu Pai, pelo poder da mensagem que o teu servo trouxe, meu Pai, que o diabo tem tentado, meu Deus e meu Pai, que este irmão, Senhor, não obedeça a voz do teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai. Mas nesta noite, meu Deus, que todos que estão aqui, meu Deus e meu Pai, visita a audição agora da tua igreja, que a sua igreja, meu Deus e meu Pai, seja temente à sua voz, que a sua igreja, meu Deus e meu Pai, seja fiel, Senhor, aquilo que o Senhor falar, meu Deus e meu Pai, e aquilo que o Senhor declarar, meu Pai, possa acatar e obedecer, meu Senhor. Não deixa não, Senhor, meu Pai, este irmão, esta irmã, meu Pai, dá ouvido para a obra do inimigo, meu Pai, para dar ouvido para aquilo que o diabo, o Senhor, tem, meu Deus, falado, meu Pai. Seja repreendido agora, no mundo espiritual agora, em nome de Jesus de Nazaré. Que aquilo que este irmão ouviu, aquilo que esta irmã ouviu, meu Pai, e não era para ele tomar posse, meu Pai, e dando ouvido, meuPai, já sujou o coração dele, já sujou o coração dela, meu Pai. Mas nesta noite seja repreendido agora. Eu creio agora, Senhor, pela tua unção, pela tua unção agora, pela tua unção que é derramada agora, Senhor. O Senhor está concedendo esta bênção, o Senhor está concedendo esta vitória para a sua igreja, meu Pai. E cada um que está aqui, meu Pai, vai ouvir a tua voz, vai dar crédito à tua voz, meu Pai, e será abençoado espiritual, será abençoado material, será abençoado familiarmente, meu Pai. E decandalabastéria, porque se nós obedecer, Senhor, a tua voz, meu Pai, teremos um crescimento, meu Pai, como a igreja, Senhor, de Filadélfia. Ela deu ouvido à sua voz, meu Pai, e ela venceu, Senhor. Que todos que estão aqui, meu Pai, permaneça, meu Deus, dando crédito à tua voz, que a sua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que ele possa vencer, para que ela possa vencer, meu Pai, e o nome do Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. Quem quer levanta as suas mãos, pessoal.